Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, graças a Deus. Estamos aqui para mais um EBD e hoje é uma EBD especial porque a gente acabou a carta de Efésios, então 6 capítulos a gente já estudou o que cada um queria dizer, os principais pontos, como a gente aplica a nossa vida, a nossa prática, o livro de Efésios. E hoje a gente vai começar o livro de Filipenses e é um livro muito tranquilo. É uma carta de Paulo super tranquila, não é tão grande, é uma carta que dificilmente a gente vai ver muitos aspectos doutrinários, teológicos, é uma carta mais afetuosa, é uma carta que expressa mais o carinho de Paulo, é uma carta que expressa mais o caráter e a personalidade, a pessoalidade também de Paulo. Então nessa aula a gente vai estudar uma introdução à cidade de Filipos e a carta de Filipenses. E a gente vai estudar o capítulo 1 inteiro, do versículo 1 até o versículo 30. Então, se você ainda não leu Filipenses 1, que no Hangout dessa semana, quarta-feira, eu dei uma lembrada para vocês lerem. Mas se vocês não leram, dá uma pausinha no vídeo, toma um café, leia o primeiro capítulo inteiro para que você fique mais inteirado com aquilo que eu vou falar aqui. A essa altura do campeonato, provavelmente a gente já lançou um Forms do Google com uma pesquisa de opinião sobre a nossa EBD, então é muito importante que você participe, é muito importante que você dê a sua opinião, que você fale o que você tem achado, que você fale o que você tem achado do tempo, do vídeo, do conteúdo, das aulas, enfim. Que você responda essa pesquisa de opinião para que a gente possa cada vez melhorar para vocês, cada vez mais melhorar a nossa EBD para que todos venham ser edificados, para que Cristo seja glorificado e para que as escrituras sejam honradas. Vamos lá então, sem mais delongas. Pega aí a sua Bíblia, que fica mais fácil de acompanhar. Pega seu café, seu chá, não sei o que você gosta, e vamos para mais uma aula rapidinho aqui sobre principalmente o caráter de Paulo, que é expresso no primeiro capítulo da carta aos Filipenses. Perdão para caso haja algum barulho aí, mas aqui na quebrada eu madruguei hoje para tentar não pegar barulho, mas é impressionante, os caras, 8 da manhã, os caras conseguem usar a serra elétrica e afins, então ignora, tá bom? Ignora esse barulho. Enfim, primeiro slide aqui eu coloquei um mapa só para vocês terem uma ideia, se localizar no mundo onde era Filipos. Então eu usei o mapa da aula de Éfeso, não sei se você percebeu, mas Éfeso está em vermelho aí. E se você subir para a esquerda de Éfeso, acima, você vai ver Filipos, bem na Macedônia. E Filipos é uma região litorânea e estratégica, é muito importante, porque se você for ver, ela está bem no meio entre a Itália e a Ásia Menor. Então, Filipos é uma cidade bem estratégica, ali bem no meio, no berço da Grécia, na região da Macedônia. Apesar de ser uma colônia romana, fazia parte da Grécia. A cidade de Filipos, ela foi a primeira cidade da Grécia a ouvir o Evangelho. E lá, na segunda viagem missionária de Paulo, aproximadamente 50 depois de Cristo, ele pregou nessa cidade e depois Epáfras... Não lembro quem plantou a igreja. Acho que não foi Epáfras não, desculpa. Paulo pregou lá o Evangelho na segunda viagem missionária, foi a primeira cidade da Grécia e também foi a primeira igreja implantada. Então a primeira igreja gentia, a primeira igreja fora das áreas hebraicas e judias foi a igreja de Filipos. Tendo em vista a sabedoria de Deus, não tinha lugar melhor para começar o evangelho na Grécia, começar a expandir o evangelho para o ocidente do que a cidade de Filipos. Primeiramente que Filipos ela tinha uma localização muito estratégica. Então, como eu disse, ela era a conexão entre o Ocidente, a Itália e o Oriente, a Ásia Menor, que é uma via que é chamada de Via Ignácia, que é uma via muito importante para comércio, para conexão entre essas duas regiões da igreja primitiva. Essa cidade, Filipos, ela foi fundada por Filipe da Macedônia, que era nada menos do que o pai do Alexandre Magno. Então ela tinha um nome conhecido por ter uma fundação conhecida, de uma pessoa histórica e conhecida. Que mais? Por Filipos ser uma colônia romana, ela tinha uma posição muito honrada e uma grande importância militar. Tanto é que Filipos era considerado uma pequena Roma, porque
As cidades que era colônia romana naquela época eram um grande prestígio, porque ela tinha um poder militar, ela tinha uma proteção militar, ela tinha uma honra maior em Filipos. E então, se a gente pega a soberania de Deus, a sabedoria de Deus, a sabedoria que Paulo tinha também dada por Deus, não tinha lugar melhor para começar o evangelho aos gentios do que a cidade de Filipos. Era a porta de entrada perfeita para o evangelho no Ocidente. Se a gente for dar uma lidinha, depois se você quiser, no final dessa aula, dá uma lida em Atos 16. Atos 16 narra importantes acontecimentos em Filipos. Então a gente tem, por exemplo, a conversão de Lídia, a gente tem aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, que Paulo liberta ela desse espírito. A gente tem Paulo e Silas preso, que acontece do carcereiro se converter ao evangelho, que Paulo fala para ele que se ele crer, toda a família dele seria alcançada por Cristo. Então a gente tem acontecimentos importantes que aconteceram em Filipos, inclusive perseguição, né? Paulo também foi preso em Filipos. Normal, onde Paulo não foi preso, né? E esse é um contexto rapidinho da cidade de Filipos. Agora, dando uma introdução à carta de Filipenses, ela faz parte de uma das cartas uma das cartas da prisão. Então ela foi escrita por Paulo, preso em Roma, entre 60 e 62 depois de Cristo. Eu já falei que essa prisão em Roma é algo hoje meio controverso. Hoje tem muitos teólogos que afirmam que essa prisão foi em Éfeso, enfim. Não vem ao caso. O que importa é que Paulo estava preso, provavelmente em Roma, que não é a última prisão da vida dele, é uma prisão mais ou menos ali próximo dele ser preso no final, onde ele escreve para Timóteo e, enfim, suas últimas cartas. Eu peguei duas frases importantes de pessoas, teólogos famosos. Primeiro, uma frase do Hernandes Dias Lopes a respeito da carta de Filipenses, que ele fala assim: essa carta é um recado de amor mais do que uma exposição teológica. E o Alistair McGrath, ele diz: uma das cartas de Paulo de tom mais positivo e agradável, Filipenses apresenta a pura alegria do Evangelho. Então a gente vai ver que Filipenses é uma carta que não é doutrinariamente exaustiva, não é uma carta com muitos conceitos teológicos, não é uma carta de muita apologética, de muita sistemática, é uma carta muito mais simples, mais tranquila. É uma carta assim para você ler de bom humor, quando você estiver com a mente descansada, ler Filipenses. É uma carta que vai mostrar mais o caráter, o amor, o carinho de Paulo pela igreja do que doutrinas. Então é uma carta muito diferente de Romanos, por exemplo, que ele cita muita teologia. É uma carta diferente de Coríntios, onde ele exorta a igreja, ele senta a paulada na igreja. Então é uma carta mais tranquila. A palavra alegria, ela aparece repetidas vezes, então é muito comum Paulo falar da alegria dele, do quanto ele está alegre. E por último, o propósito primordial de Paulo ao escrever essa carta era agradecer aos filipenses a oferta que eles tinham mandado após saber de sua detenção em Roma. Então os filipenses eram uma igreja que ajudou muito financeiramente Paulo, e por isso ele escreve essa carta com muita alegria e gratidão a respeito dessa ajuda. Vamos então entrar no capítulo 1 de Filipenses, certo? Como o capítulo 1 é um capítulo que tem muitos temas assim, que vai diferenciando de acordo com os trechos de versículos, é muito difícil a gente fazer um apanhado geral, certo? Então o que eu fiz? A gente vai fazer uma leitura bem expositiva, pegar trecho por trecho, pegar versículos por versículos e expor e entender o que Paulo quis dizer à igreja de Filipos. Então vamos começar pelo versículo 1 e versículo 2, que é a saudação de Paulo, a saudação inicial de Paulo, como já é de costume nas cartas dele. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Então aqui é a saudação inicial de Paulo, nada muito comum, quer dizer, nada fora do normal, tudo comum como ele sempre faz. Mas tem algumas palavrinhas aqui que eu queria destacar pra gente, algo que eu nunca fiz nas últimas aulas, que a gente deu na parte de saudação inicial, mas eu acho importante a gente lembrar de algumas coisas aqui. Primeiro, versículo 1, Paulo fala: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. E hoje a gente vai focar um pouquinho nas palavras no original, porque elas trazem sentido muito importante pra gente entender um pouquinho mais da carta. Então, escravos aqui, ele está falando do grego doulos. E do grego doulos, muitas bíblias traduziram para servos. Quase todas as bíblias mais antigas estão servos. Somente essa bíblia que é a NVT,
que está escrito escravos, porque ela preza um pouquinho mais pela literalidade da palavra no grego, no hebraico também. E é importante a gente entender escravos de Cristo, porque naquela época haviam escravos de diversas formas. A gente hoje, quando pensa em escravo, a gente tem muito aquela cultura de lembrar do tráfico negreiro, da escravidão na América, que foi algo muito horrendo e cruel. Mas a escravidão romana era um pouco diferente. Então tinha escravo muito pobre, que sofria muito, mas tinha escravo muito rico também. Então, por exemplo, isso dependia muito de quem era o seu senhor. Quanto mais rico o seu senhor, provavelmente você seria um escravo com mais bens financeiros, com mais vantagens. Tanto é que se você fosse escravo, por exemplo, de César, escravo de um imperador, escravo oficial, isso era um título, isso ia para sua lápide. Quando você morria, ia estar escrito tal pessoa, escravo oficial de César. E essa pessoa se tornava um conselheiro, essa pessoa tinha muitas posses, tinha riqueza, tinha domínio. Então era uma pessoa que, apesar de ser escrava, ela tinha os seus benefícios. E quando Paulo fala que doulos, ele e Timóteo são doulos de Cristo Jesus, ele não está falando que ele é um escravo subjugado, porque sofre por fazer a vontade de Deus. Ele está falando que, primeiro, ele está em prol do Evangelho. Então ele está com a vida inteira dedicada a pregar o Evangelho. E em segundo, ele mostra como é honroso ser escravo de Cristo. Da mesma forma que ser escravo de César é algo muito maravilhoso, ser escravo de Cristo é algo melhor ainda. Então, ser escravo do Supremo Criador, ser escravo do Alfa e do Ômega, ser escravo do princípio e do fim é algo muito mais precioso do que qualquer outra coisa nessa vida. Então, Paulo ele fala, nós somos honrados de ser escravo do próprio Deus, que habita em nós e que habita conosco. Continuando aqui ele fala no versículo 1 sobre os bispos e diáconos. A gente tem que lembrar que na igreja primitiva, esses eram os únicos cargos ministeriais, certo? Bispo e diácono. Bispo do grego, que era o episcopos, que seria, outras versões diz episcopado, que é o que supervisionava. Então os bispos eram o equivalente aos nossos pastores hoje. Eles se preocupavam com o bem-estar espiritual da igreja e com a pregação do evangelho. E pregação da palavra na igreja, era o que eles se preocupavam. E os diáconos, do grego também, diáconos é uma palavra que manteve-se igual, ela vem falar de serviço. Então eram pessoas que ajudavam a igreja nas tarefas do dia a dia. Então ajudava órfãos e viúvas, ajudava as questões sociais da igreja, ajudava na liturgia, na formação do culto e tudo mais. E algumas outras passagens a Bíblia vai falar de presbíteros. Só que na igreja primitiva, presbíteros não é o mesmo que a gente tem hoje, de cargo ministerial. Naquela época, presbíteros era qualquer pessoa idosa. Então, um ancião, uma pessoa de uma idade mais avançada, era chamada de presbítero. Era uma pessoa de respeito, com um grande conhecimento. Lembrando que a gente está falando aqui de uma época de filosofia, na verdade já estava mais para o neoplatonismo, uma filosofia um pouco mais depois de Platão. Então, eles levam muito em conta a sabedoria de uma pessoa idosa e reverenciam muito uma pessoa idosa. Então, tem os presbíteros, que eram os idosos, os anciãos, certo? E Paulo é muito gente boa porque ele lembra de todas as pessoas. Então, se você não é bispo ou diácono, você é quê? Você é santo, povo santo em Cristo. Se você não tem nenhum cargo ministerial, se você não é nada na sua igreja, você continua sendo povo santo, povo adquirido por Deus, povo que está em santidade posicional. Deus te declarou justo e a partir de agora você é santo, no sentido de você é separado para Deus, você é separado para o reino de Deus. E no versículo 2 aqui, Paulo fala uma coisa muito interessante. É muito comum ele começar as cartas com graça e paz. É muito comum que Paulo fale isso. E é muito interessante quando a gente olha no original, porque a palavra graça, que é a palavra charis do grego, era uma saudação comum no mundo helenístico. Então, apesar de ser o Império Romano, o mundo helenizado, o mundo cheio da cultura grega, era um cumprimento do dia a dia. No dia a dia você chegava nas pessoas e falava charis. Em vez de falar bom dia, você falava charis. Ou seja, você chegava e falava graça. Então você falava, era um cumprimento normal do dia a dia. Quando ele fala graça e paz, a paz era um cumprimento comum do povo judeu. Então, aqui no grego ele coloca eirene, mas no hebraico é o famoso shalom. Então, cumprimento do povo judeu, até hoje eles falam shalom.
Então, quando Paulo fala graça e paz, além dele estar colocando dois conceitos teológicos muito importantes da obra de Cristo, que é a graça, que é dada a nós para a nossa salvação. A graça não é disponibilizada a você, a graça é dada a você. Efésios 2 nos diz que a graça ela é como um dom, ela é um presente que Deus dá para você. E a paz, que é a paz de ter a certeza da sua salvação, a paz de estar em Cristo. E quando ele fala graça e paz, no grego ele fala charis, e a paz seria o shalom, ele está falando que ele está cumprimentando tanto os gentios quanto os judeus. Então Paulo, ele abrange aqui os dois povos, cumprimentando os gentios e os judeus ao mesmo tempo. Seria que nem hoje eu falar oi e hello para vocês. Porque aí eu estou falando tanto com um americano quanto com um brasileiro. Seria mais ou menos isso. Então Paulo mostra essa característica universal de querer abranger não somente os judeus, mas os gentios também na pregação do evangelho. Vamos agora para a segunda parte da aula, que é do versículo 3 até o versículo 11. Eu nunca foquei muito na saudação inicial de Paulo, mas eu achei legal nesse vídeo a gente falar disso para poder ficar mais explicado. Toda vez que você vê esses termos no começo das cartas de Paulo, é importante ter esse conhecimento aí para uma EBD. Então agora do versículo 3 ao versículo 11 é a oração de Paulo em favor da igreja. É muito comum Paulo começar a carta orando pela igreja. Vocês viram isso em Efésios algumas vezes. Então vamos ler do versículo 3 até o versículo 5. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas desde o primeiro dia até agora. Então, Paulo aqui ele mostra já o caráter alegre dele. Ele já fala que oro por vocês com alegria. E por que ele ora com essa alegria? Porque no versículo 5 ele fala que eles eram cooperadores na propagação das boas novas. E isso se dá a respeito do apoio financeiro que a igreja de Filipos deu a Paulo. Em Filipenses 4:15, Paulo vai falar assim: como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Então aqui Paulo está agradecendo, alegre pela cooperação dos filipenses, que foi justamente esse apoio financeiro dado a ele. Agora no versículo 6, diz assim: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Gente, aqui a gente tem uma característica muito importante da nossa salvação. Aqui a gente tem uma doutrina muito profunda, que daria para ficar horas falando desse versículo. Mas, rapidamente, Paulo ele aqui está mostrando para a gente que Deus ele é o agente da nossa salvação. Deus é quem inicia, Deus é quem dá o fim para a nossa salvação. Deus é que inaugura e Deus é o Deus que completa a nossa salvação. Ele fala aqui: eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, aquele que começou a boa obra da salvação em vocês é aquele que vai completar até o dia em que Cristo voltar. Então, aqui Paulo fala desde o início da nossa salvação, como diz em Efésios 1:3 ao 5, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Então aqui a Bíblia nos diz que Deus é o início da nossa salvação. A gente não seria salvo, a gente não escolheria a Cristo se Ele não nos amasse, se Ele não nos escolhesse antes da fundação do mundo. Não porque Ele sabia que a gente ia ser santo, mas porque Ele nos escolheu para ser santos e irrepreensíveis diante dEle. Então, Ele é o início da nossa salvação. 1 Coríntios 1:8 nos mostra que Deus é a continuação da nossa salvação. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo fala aos Coríntios: o próprio Deus vai manter a igreja firme, irrepreensível, salva, até o dia que Cristo Jesus voltar. Então, tanto o início é de Deus, a perseverança vem de Deus. E em João 10 também, Jesus nos diz que nós estamos na mão dele e não tem nada poderoso o suficiente para tirar-nos da mão dele. Em Romanos 8, 29 e 30 é a prova cabal e final de que Deus não é o início, nem somente o constante, mas Deus também é o final da nossa salvação. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos.
Depois de predestiná-los, os chamou. Depois de chamá-los, os declarou justos. Depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Aqui é interessante como Paulo fala aqui. Primeiro ele predestinou, depois ele chamou, depois justificou e depois glorificou. É interessante que o glorificou está no passado, como se fosse algo que já aconteceu. Mas biblicamente a gente sabe que a glória que nós teremos não aconteceu ainda. É uma glória que nós só teremos quando Cristo voltar, quando o corruptível se revestir de incorruptibilidade, como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 15. Então aqui Paulo está falando glorificou, não porque ele já glorificou nós nessa terra, mas porque a obra já está consumada. A obra da salvação já foi feita. Na eternidade, Deus já te salvou, Deus já te glorificou. A eternidade, Deus está no futuro, Deus está no passado. Deus não tem essa divisão fatiada do tempo como a gente vive hoje. Então, na ótica de Deus, a gente já foi glorificado. Por quê? Porque Deus também é o final da nossa salvação. Então, esse versículo 6 de Filipenses 1 é muito profundo, é muito importante a gente entender a certeza da nossa salvação. Porque a gente só tem certeza de que a gente é salvo porque a gente entende que a salvação é totalmente de Deus. Ele inicia, Ele mantém a nossa salvação e Ele é o mesmo que finalizou a nossa salvação. Tanto é que no grego, quando Paulo fala que Ele começa, aquele que iniciou a boa obra e aquele que há de completá-la, no grego ele faz um joguinho de palavra interessante, que ele diz assim, e naxamenos e piteleos. Então ele fala, aquele que começou é o mesmo que terminou. Então ele faz um joguinho de palavra em que ele deixa claro que Deus começa, Deus termina. Deus inaugura e Deus executa. A melhor tradução para epitelios é Deus executar a salvação. Ele é o agente, Ele salva, não é a gente. Ele é o próprio ser, Ele é o autor da salvação. Então descanse na soberania de Deus, descanse na certeza da sua salvação. Descanse sabendo que se a salvação dependesse de você, eu tenho certeza que você nunca seria salvo. Se a salvação minha dependesse de mim, eu tenho certeza que eu, Renato, perderia minha salvação agora mesmo, porque eu nunca ia conseguir me achar digno perante Deus. Mas já que a salvação é uma obra que Deus inicia, Deus mantém, Deus completa, eu tenho a certeza da minha salvação, porque é feita por um Deus soberano, um Deus que não perde, um Deus que tem todo o poder. Versículo 7. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Então, esse participam comigo da graça é muito importante, porque tanto eles participam na graça de ajudar Paulo na prisão, ajudar Paulo financeiramente, quanto eles participam da graça por sofrerem pelo Evangelho. No versículo 29, que a gente vai ler daqui a pouco, fala que os filipenses eles sofriam também perseguição, também sofriam por conta do Evangelho. Então, Paulo ele coloca a graça em dois aspectos. A graça é tanto o lado bom, quanto graça de Deus continua sendo a perseguição, continua sendo o sofrimento. Na igreja primitiva, era uma honra sofrer por Cristo. Tanto é que umas passagens em Atos, você vai ver que depois que os cristãos eram mortos e perseguidos, eles oravam agradecendo a Deus por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Então eles tinham muito essa convicção de que o sofrimento era para a glória, era a graça de Deus. Era digno de ser honrado você sofrer por amor de Cristo. E eu fico me perguntando se na igreja atual a gente também tem essa mesma postura. Se a gente passar por uma tribulação, se a gente passar por uma provação, que Tiago diz que Deus não nos tenta, mas Deus permite provações em nossas vidas para que a gente aperfeiçoe a nossa fé. Será que nesse momento de provação, de perseguição, de dificuldade, será que a gente agradece a Deus por ser digno de sofrer por um nome tão grandioso? Ou será que a gente acaba reclamando e atribuindo tudo ao diabo? Que você pense nesse aspecto, que eu pense nesse aspecto também quando eu estiver passando por um sofrimento. Tudo é graça de Deus. Versículo 9 ao versículo 11 são os pedidos finais de Paulo na oração. Então ele diz assim: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Então essa é a oração de Paulo pela igreja de Filipenses. E aí galera, como é que vocês estão?
Então, tava editando aqui a aula do Renatinho, só que de verdade, tava dando quase 1 hora aqui de aula. Realmente a gente tá querendo dar uma aprofundada legal no tema e trazer assim um conteúdo bem legal para vocês. Então, para a aula não ficar tão longa e também não ficar tão cansativa, a gente vai dividir essa aula em 2 partes, tá? Então, vocês viram que eu dei uma cortadinha aqui no meio, então essa daqui foi a parte 1, mas aí na semana que vem vai ter a continuação da aula do Renatinho, que ele vai continuar falando aí sobre esse primeiro capítulo da Epístola dos Filipenses. Então, fica ligado aí, a gente se vê no nosso Hangout. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o formulário para vocês preencherem, que o Renatinho já até falou no começo da aula. Então, fiquem com Deus, fiquem felizes, alegrem-se no Senhor, que Deus abençoe vocês, um bom domingo e até mais. Tchau, tchau.